O comércio varejista do estado de São Paulo teve aumento de faturamento neste início de ano, alta de 4%. Mas o desempenho de Bauru veio na contramão, queda de 4%. Apesar do início ruim, a expectativa dos lojistas da cidade é boa por dois motivos: dinheiro do FGTS e troca de estação. Hobby verde. Apaixonados por bonsais provam que cuidar das árvores em miniatura é uma arte. Na entrevista do dia, a gente tira dúvidas sobre o preenchimento da declaração do imposto de renda. O Unesp Notícias desta terça-feira, 4 de abril, já está no ar. Boa noite. A greve dos servidores municipais de Bauru completou 8 dias hoje e segue por tempo indeterminado. A prefeitura apresentou pela manhã uma nova contraproposta. O município pagaria o vale-compra de R$ 392 até novembro e anteciparia para dezembro o aumento para R$ 410. A vantagem pessoal de R$ 80 para quem ganha até R$ 2.000 também seria estendida aos servidores em dezembro e não mais em janeiro do ano que vem. Mas os grevistas já rejeitaram as novas condições. Por telefone, Moisés Rossi, diretor do Sincerme, o sindicato que representa os funcionários municipais, afirmou que eles já cederam demais ao aceitar 2% de reajuste, além das bonificações. Hoje, segundo a prefeitura, 490 servidores não trabalharam. Para o sindicato, foram 600. O assunto agora é economia. Os comerciantes de Bauru ainda não fecharam um saldo positivo nas vendas deste ano. Mas nas últimas semanas o movimento aumentou, principalmente por causa do dinheiro que entrou em circulação com o saque das contas inativas do FGTS. A expectativa é de que a troca de estação também traga mais clientes. No ano passado, não houve crescimento no comércio varejista do estado de São Paulo, mas neste ano já é possível observar uma recuperação. O faturamento teve alta de 4,2% em janeiro, em comparação com o mesmo período de 2016. Farmácias e perfumarias, autopeças e acessórios e concessionárias de veículos foram alguns dos setores que mostraram um aumento real nos lucros. Mas, na contramão dos resultados estaduais, os primeiros meses do ano na cidade não foram favoráveis. Aqui em Bauru, as vendas caíram 4% em janeiro. É uma das únicas regiões do estado com resultado negativo. Mas a partir deste mês, as expectativas estão boas com o saque do FGTS inativo e a mudança de estação. Agora é uma época boa para o comércio, que muda de estação. Todo mundo vai pegar uma roupa nova, certo? Que vem o frio, então é uma coleção nova já que está nas lojas, nas vitrines, onde as vendas têm um crescimento. Que esse começo de ano é um ano mais difícil, porque geralmente é volta às aulas, é uniforme escolar, é PVA, é IPTU, certo? Então acaba dando uma recessão no comércio. Mas praticamente agora está acabando tudo isso, dos consumidores de pagar essas dívidas, e as vendas começam a crescer. Nas lojas de roupas já tem gente procurando pelas novas coleções. Não está tão frio ainda, mas já estou escolhendo algumas. Vi que os preços estão ótimos, sou cliente daqui há bastante tempo, gosto de fazer compras aqui e além dos preços a coleção está muito bonita. Já vai adiantar as comprinhas aí então? Já aproveitando, né? Já vem mudando a estação, a gente já vai adiantando para se preparar. E as temperaturas mais baixas dos últimos dias contribuíram para melhorar o movimento nas lojas. A gente percebe aqui que está tendo uma movimentação maior, né? Acredito que seja pela mudança de clima, né, de estação. O cliente ele já está procurando algo novo, né? Principalmente aquecer um pouquinho dessa esfriadinha que deu. Apesar de as mudanças de estação ajudarem no crescimento das vendas o ano todo, as expectativas são ainda melhores para 2017. O motivo é que muita gente deve separar parte do dinheiro sacado das contas inativas do FGTS para as compras. O meu só vai cair daqui 2 meses. Já está planejando como usar esse dinheiro? Já está planejado, né? Tem que estar, senão não dá certo, né? Não adianta de nada essa ajuda se a gente não planejar para fazer da melhor maneira. Com essa ação do governo e juntamente com a empolgação do cliente, né? Então a gente acredita que vai dar uma química muito boa e a gente espera bons resultados, com certeza. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Bauru diz que o dinheiro extra em circulação já está fazendo diferença nas vendas. Com essa saída do Fundo de Garantia do FGTS, deu uma aquecida no comércio que muitos setores foram beneficiados. Por exemplo, muitas lojas já fizeram promoção em cima disso também, certo? Para aproveitar os consumidores.
Em todo o Brasil, na primeira quinzena de março, o pagamento das contas inativas do FGTS havia alcançado 4,81 bilhões de reais, segundo a Caixa Econômica Federal. Valores que devem impulsionar também a venda de produtos de valor mais alto, como os móveis. A gente tem acompanhado que as pessoas têm vindo aqui pagando mais os produtos à vista, em dinheiro mesmo, pedindo mais desconto porque elas sacaram o FGTS e vieram fazer compras para casa. Acaba levando aí uns produtos mais caros também? Sim, também. Antigamente, nos meses anteriores, a gente tinha percebido que as pessoas levavam os produtos mais em conta no dinheiro. E agora não, elas têm feito compras maiores, guarda-roupa, cama, coisas mais caras para o lar com o dinheiro do FGTS mesmo. Enfim, um dinheiro que veio para dar fôlego. Eu acho que gera um alívio um pouquinho maior, dá para dar uma respirada e com gás para os próximos meses, né? Foi publicada hoje no Diário Oficial do Município a lei que proíbe a realização de festas definidas como clandestinas. O prefeito Clodoaldo Gazeta sancionou o polêmico projeto de lei aprovado pelos vereadores. Jovens contrários ao texto, por considerá-lo pouco preciso e com brechas para punições injustas, chegaram a se reunir com o prefeito para pedir que ele vetasse a lei. No próximo bloco, o coordenador do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Anhanguera de Bauru, Antônio Coelho, tira dúvidas sobre a declaração do imposto de renda. Voltamos num instante só. Já fez a declaração do imposto de renda? O prazo acaba agora, no fim de abril, no dia 28. Para tirar dúvidas de quem ainda não sabe como preencher, recebemos o coordenador do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Anhanguera de Bauru, o professor Antônio Coelho. Professor, muito obrigada por sua presença aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço. Professor, vamos começar pelo básico. Quem que deve fazer a declaração do imposto de renda? Bom, a regra principal é o contribuinte que teve uma renda durante o ano de 2016 superior a R$ 28.559,70. Essa é a regra principal. Existem outras obrigatoriedades, como, por exemplo, quem teve rendimentos isentos e não tributáveis superiores a R$ 40 mil, como rendimentos de poupança, rendimentos rescisórios como aviso prévio indenizado. Então são rendimentos que são isentos de imposto de renda. Mas se eles atingem esse teto, aí precisa fazer a declaração. Se teve um rendimento isento acima de 40 mil, também tem que declarar. E para quem tem bens e direitos que superam R$ 300 mil. Ou seja, você tem casa, automóvel, um apartamento e todos esses bens somados, dinheiro também em conta corrente, dinheiro em poupança, aí você também é obrigado a declarar. A gente tem uma situação muito comum no nosso país, principalmente nesses últimos anos, que é o crescimento do trabalho informal. E como que essas pessoas que não têm registro em carteira, muitas fizeram bicos, não têm um trabalho fixo, como elas sabem se elas podem somar esses rendimentos, se eles atingiram esse limite ou não, para fazer ou não a declaração? No Brasil, existe uma declaração de que o contribuinte ele nem sabe muito bem que existe, que é uma declaração que as empresas enviam para a Receita Federal, que pagou as pessoas. Assim, quem está registrado fica mais fácil, porque ele recebe o comprovante da empresa. Mas para quem faz o bico, como você disse, faz um freelance, um trabalho às vezes num fim de semana, um trabalho temporário, às vezes acho que não vai, a Receita não vai saber. Mas não é bem assim. É importante a pessoa procurar a empresa que ela fez esse trabalho um freelance, um bico, como você disse, e perguntar se a empresa vai informar ao fisco como pagou, se houve alguma retenção tributária, porque depois, se a empresa informar e o contribuinte não declarar, ele vai cair na malha fina. Então, sempre bom receber uma renda de um trabalho pontual por um serviço específico, perguntar se a empresa vai declarar ou não. É a melhor coisa. Para não correr o risco. Exatamente. E quem teve uma queda brusca de renda por causa também da crise, do desemprego, mas já está acostumado a fazer declaração todos os anos. Se não atingiu esse limite, esse ano não vai fazer. Veja bem, para quem atingiu aquele limite de R$ 28.559,70, é obrigado. Para quem teve uma renda menor que essa, porque durante o ano de 2016 trabalhou talvez, digamos, 8 meses e os outros 4 perdeu o emprego, ela também pode declarar se quiser, porque a declaração ela também é facultativa. Ela é obrigatória nesses casos e nos demais o contribuinte pode, se quiser, mandar a declaração.
principalmente se ele tiver algum imposto que foi retido. Ele pode até receber, então. Exatamente. Então, na dúvida, procurar um contador só para esclarecer se é viável ele transmitir a declaração, mesmo não sendo obrigado. Ele pode, não tem problema. E quais documentos a pessoa precisa ter em mãos para fazer a declaração? O documento principal é um documento que é entregue pela empresa da qual ele trabalhou, com vínculo empregatício, chamado Informe de Rendimentos, que resume todos os rendimentos que ele teve durante o ano. Os rendimentos, os descontos que já foram feitos, o INSS, todos os detalhes do período de trabalho. Esse é o principal. Aí o contador vai solicitando informações que nem sempre são de cópia de documento, como dados pessoais, endereço, número de CPF, CPF dos filhos. Agora, a outra documentação que é muito necessária também envolve a compra e venda de bens. A compra e venda de um automóvel, né, o cópia do recibo do veículo. No caso de um imóvel, uma cópia do contrato de compra e venda no cartório. Mas basicamente são esses os documentos mais principais. E que itens que as pessoas costumam não declarar e que elas deveriam até para ajudar no ressarcimento? Que gastos, por exemplo, as pessoas não têm o hábito e deveriam declarar? Olha, existem alguns descontos que já são muito tradicionais e ninguém esquece. É o desconto com o INSS, o desconto dos dependentes, né? Então, um pai de família que tem lá seus filhos, também influencia um pouco a questão da idade, mas de maneira geral, seus filhos, o cônjuge, pais, avós, podem ser dependentes. Esse também é muito comum. E as despesas médicas e com educação, esses são bem conhecidos. Nas despesas médicas, o que pode ser declarado? Só consulta com um médico? Não, a despesa médica é plano de saúde no Brasil, as despesas médicas e odontológicas, os planos odontológicos também, e despesas com análise de laboratório. Aí não entra remédio, por exemplo, que é um gasto que nós brasileiros temos e é considerável. Esse, infelizmente, não é lançado na declaração. E com educação, o que pode ser lançado? Com educação, o pai que pagou aos seus filhos, ou mesmo o contribuinte que teve despesa própria com o ensino fundamental, o ensino médio, o curso superior, a pós-graduação e até o mestrado e o doutorado. Tudo isso pode e deve ser pode, não tem problema nenhum. Os gastos com instrução que ficam fora são basicamente o curso de informática, que muitos pais pagam para os filhos, e o curso de idiomas. Esse não é aceito como dedutível do imposto. E uma dúvida comum entre os casais, vale a pena o casal fazer a declaração junto ou fazer em separado, Antônio? Olha, não tem uma regra básica, não tem uma regra assim específica. Nós sugerimos aos contadores que fazem o trabalho para os contribuintes que façam as duas coisas. Primeiro, faz a declaração em conjunto. A declaração em conjunto é somar toda a renda do pai, do cônjuge, do esposo e da esposa, como também todas as suas despesas, né? Os bens que eles ficam na própria declaração, porque já é em conjunto, e aí você vê como ficou, se ocasionou imposto a pagar, se o imposto a restituir é interessante. Anota isso e depois faz de novo a declaração, só que separado. O cônjuge, o esposo e a esposa. E aí faz essa análise para ver o que é melhor, declarar em conjunto ou em separado. Tá certo. E se você tiver mais dúvidas para orientar a população sobre o preenchimento correto, agorinha, às 7 horas, alunos do curso de Ciências Contábeis da Anhanguera fazem atendimentos gratuitos. O serviço vai até às 10 da noite, já dá para sair com a declaração preenchida, né, Antônio? Isso mesmo. Estaremos no Laboratório 5, fica no Bloco C, lá do campus, que fica lá na Avenida Moça Tobias, à espera da população. Um maior prazer. Reúna a documentação, então, que já dá para sair com essa obrigação Isso mesmo. vencida. Vamos ajudar, com certeza. Obrigada por sua participação. Nada, eu que agradeço. Boa noite. Depois do intervalo, a arte de cuidar de um bonsai. Para manter as plantas assim como mini árvores perfeitas, é preciso dedicação. Os detalhes daqui a pouquinho. Voltamos num instante só. Voltamos com a previsão do tempo e o tempo estável dos últimos dias pode mudar amanhã. As informações são do IPMET e do CPTEC.
A partir da tarde desta quarta-feira, áreas de instabilidade começam a se deslocar pelo estado e podem provocar chuvas em todas as regiões paulistas. Em Bauru, tem chances de termos uma pancada de chuva amanhã. Agora, a umidade do ar é de 38%, praticamente 90% neste momento. Hoje, os termômetros variaram entre 18 e 30 graus. Nesta quarta, a mínima prevista é de 23 e a máxima pode chegar a 33 graus. A gente fala agora de uma atividade que é quase uma arte, cuidar de um bonsai, aquelas árvores em miniatura. Parece simples, mas não é só regar não, se você quiser ter um bonsai verdadeiro. Um hobby que exige paciência e conhecimento. A sacada deste apartamento chama atenção pela quantidade de bonsais. Essas pequenas árvores em miniatura de origem oriental. O dono dessa pequena floresta é o Márcio. O interesse dele pela técnica surgiu há cerca de 10 anos. Eu morava numa casa que tinha muito jardim. Então eu tinha agora uma realidade diferente, uma varanda pequena. E eu comecei a pesquisar na internet, através de canais sociais, né, do YouTube, por exemplo. E fui me interessando cada vez mais. Mas porém eu não tinha nenhuma formação a respeito disso, né? E numa dessas entrevistas que eu assisti, eu vi que em Bauru existia uma casa, uma loja, né, de bonsai. E entrei em contato e, na verdade, eu acabei fazendo um curso com eles. Foi quando eu fiz o meu primeiro bonsai. O primeiro bonsai feito pelo designer de interiores foi este, do gênero Juníperos. Com o tempo, o gosto pelas plantas e a variedade aumentou. Hoje ele cuida de 24. Entre eles, este formado a partir de uma jabuticabeira com mais de 60 anos. A manutenção do bonsai ela consiste principalmente na rega. Eu tenho que aguar 2 vezes por dia, isso todos os dias. Então, quando eu viajo, também preciso pedir para alguém vir aqui e cuidar dos bonsais para mim, né? E ele exige sol, né? Mesmo morando num apartamento, como eu pego sol só a partir de março até setembro, nos bonsais, eu precisei investir num sistema de iluminação para plantas que eu uso nos outros meses, onde aqui fica sombra. Apesar do tamanho reduzido, os bonsais preservam as características das árvores de maior porte. Um fato curioso é que essas plantas não foram inventadas pelo homem, mas encontradas na natureza. As primeiras árvores anãs foram observadas na China há 700 anos antes de Cristo. De lá para cá, técnicas de cultivo e manejo popularizaram os bonsais para o mundo todo. E a atividade virou profissão. Nakamura começou a cultivar bonsais com o avô há 3 décadas e hoje é o dono deste viveiro. Segundo ele, para ter bons resultados, é fundamental conhecer as técnicas orientais. Primeiro é o processo da aramação. Sem aramação você não consegue moldar, tanto o tronco como o galho. Existe um processo de poda de raiz, que é o replantio, então você corta 1/3 e deixa 2/3 para poder caber dentro de uma bandeja. É o segundo processo. E o terceiro processo é a poda. Nos finalmente, a hora que você tem que fazer as respectivas podas, como é nesse caso, você vai ter que sempre colocar ela dentro de um triângulo imaginário. Então você vai ter que imaginar que aquela planta não pode estar esteticamente incorreta, com galho de baixo mais comprido, etc. Então ele tem que estar dentro de um padrão. Ao todo, o local abriga cerca de 2.000 bonsais e os preços variam conforme as características da planta. Esta aqui, uma tuia, tem 6 anos e é considerada uma árvore comum. Pode ser adquirida por R$20. Já a coroa de Cristo é um exemplar raro. Com 65 anos, não sai por menos de R$7.000. Além de ser acessível a diferentes bolsos, os bonsais se adaptam fácil aos ambientes. Só precisam de luz e água na medida certa. Se o cara é um simples colecionador, que ele não vai trabalhar planta, ele não vai ter a condição artísticas para ter bonsai verdadeiros em casa, simplesmente água e sol. Ele tem que ter um respeito muito grande com relação à água e sol. Isso é o que fomenta, é o que alimenta a planta. Uma atividade que ocupou um espaço importante na rotina do Márcio, tanto que ele já nem imagina a vida sem os bonsais. O Márcio sem o bonsai hoje estaria procurando alguma outra coisa para fazer, porque eu acho muito legal voltar para casa à tarde e cuidar das plantas. De manhã também eu acordo, já dou bom dia para as plantas e venho aguá-las. Então assim, acho que eu seria mais triste sem os bonsais. O Unesp Notícias fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens desta edição, é só acessar o site da TV Unesp ou a página no Facebook. Um bom fim de noite para você.
Tchau! Thank you.